A Shalom do Eterno, a paz do nosso Deus a todos. Nesse segundo vídeo sobre a sequência do estudo sobre a primeira e segunda aliança, nós vamos ver a quebra da aliança nesse segundo estudo. E no final, lá no terceiro estudo, a segunda aliança, nós veremos o quão é importante a gente compreender esse assunto, porque esse assunto da primeira e segunda aliança de Deus com seu povo, ele tem muito a ver com a nossa salvação. Então, mas entre esse meio da primeira e segunda aliança, nós vamos ver aqui a quebra da aliança. Lembrando que no estudo passado, nós vimos que Deus, quando tirou o povo de Israel do Egito, Deus ele fez uma aliança com o seu povo, não é? E essa aliança era que eles deveriam obedecer a todos os seus mandamentos. O povo se comprometeu por 3 vezes em cumprir com tudo que Deus havia falado. E o que aconteceu? Essa aliança foi selada com sangue, não é? E nós vamos ver aqui, o nosso segundo estudo é a quebra da aliança. Eu quero convidar você a você pegar a sua Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, e acompanhar os textos comigo, não é? A primeira pergunta é a seguinte: o que aconteceu após eles terem selado aquela aliança com Deus? O que aconteceu? Êxodo capítulo 24. Êxodo capítulo 24. Nós vemos que nesse capítulo foi justamente onde foi selada a aliança de Deus com o povo, não é? Então, primeiro Êxodo 24, 7 e 8, é só para relembrar o final do nosso primeiro estudo. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Então Moisés tomou daquele sangue, e o aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas essas palavras. Ou seja, de tudo aquilo que estava escrito no livro e também nas pedras. E o que aconteceu após terem selado a aliança? O versículo 12 em diante diz assim, ó, 12 ao 15. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei as tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que escrevi, para os ensinar. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem o cobriu o monte. Amém? Uma nuvem cobriu o monte. Então, o que aconteceu após eles terem selado a aliança? Aconteceu que Deus mandou Moisés subir ao monte. E disse que ali no monte ele lhe daria, né, a lei, as tábuas e os mandamentos para que Moisés ensinasse o povo. E Moisés subiu ao monte. E ali a Bíblia diz que ele passou muitos dias ali no monte, né? Então vamos ver aqui. Então Deus pede para que Moisés suba ao monte, converse com ele. Como era a aparência do monte enquanto Moisés esteve lá? Como era que o monte, a aparência do monte? Versículo 16 ao 18. E a glória de Arro pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias, e ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Olha aí. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Amém? Então, eis como era a aparência do monte. O monte era como que um fogo consumidor no cimo do monte, né? Era a aparência daquela nuvem. E Moisés ali entrou naquela nuvem ao 7º dia que ele havia subido ao monte.
Então vamos aqui a outra pergunta. Qual foi a primeira instrução que Deus ele deu a Moisés ali no monte? Veja, irmãos, a sequência das coisas. Após terem selado a primeira aliança com Deus, Deus chama Moisés para que suba ao monte. Moisés subiu. E a Bíblia diz que ali ele permaneceu 40 dias e 40 noites. E qual foi a primeira instrução que o Eterno deu a Moisés? Nós vemos o capítulo 25. Já que Deus havia selado uma aliança com o seu povo, o desejo, a vontade de Deus era morar no meio deles. E aqui diz assim, a primeira instrução que foi dada, Êxodo 35, verso 25, capítulo 25, perdão. Disse Yahvé a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta, de todo cujo coração se mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Amém? Deus pede primeiro aqui que Moisés receba do povo uma oferta, a todos quanto coração se moverem. E para que era essa oferta? Aqui o versículo 8 e 9. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim o fareis. Amém? A primeira instrução que Deus dá a Moisés é que ele receba do povo ofertas. E continuando aqui o versículo 2, 3, 4 em diante, nós vemos que ofertas seriam essas. Mas o propósito era para quê? Para que o povo fizesse um santuário, para que Deus pudesse habitar no meio deles. Amém? E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo quanto eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os móveis, assim o fareis. Amém? Então nós vemos agora que do capítulo 25 até o capítulo 32, durante esses 40 dias que Moisés esteve com Deus ali no monte, são as instruções que Deus passou para ele com relação à construção desse tabernáculo, a construção desse santuário. Nós vemos aqui no capítulo 25, olha, a partir do versículo 10, a arca. Depois, o versículo 17, propiciatório, a mesa, o versículo 23, o candelabro. Então essas foram as instruções que Deus foi dando a Moisés durante esses 40 dias. Tudo que diz respeito à construção do tabernáculo, porque Deus queria vir habitar com sua presença ali no meio do povo, né? As cortinas, capítulo 26, capítulo 26, o verso 14, a coberta de peles e as tábuas. O versículo 31 do capítulo 26, o véu e as cortinas. O capítulo 27, olha, o altar do holocausto. Capítulo 27, verso 9, o átrio do tabernáculo. Capítulo 27, verso 20, o azeite para o candelabro. Aí é que Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Deus diz, olha Arão, Moisés, Arão e seus filhos me servirão. Versículo 3, capítulo 28, as vestes sacerdotais. Versículo 29, capítulo 29, os sacrifícios e as cerimônias da consagração. Então, tudo isso, irmãos, era Deus dando instruções a Moisés de como o tabernáculo seria construído, quem seriam os sacerdotes, quais sacrifícios deveriam ser feitos. Nós vemos no capítulo 29, verso 38 em diante, ofertas contínuas. O capítulo 30, o altar de incenso. O versículo 11 do capítulo 30, o pagamento do resgate. O versículo 17 e 18, a bacia de bronze. O versículo 22 em diante, do capítulo 30, o óleo da santa unção. E aqui, o incenso sagrado, no versículo 24 em diante. Agora Deus dá instruções no capítulo 21, daqueles que iriam trabalhar com ouro, né, com as pedras preciosas. Os artifícios da obra do tabernáculo. Aí agora Deus dá a instrução aqui no versículo 12 do capítulo 31, o sábado santo e as 2 tábuas do testemunho. E então, irmãos, até o capítulo 31, do capítulo 25 de Êxodo até o capítulo 31, foi o tempo em que Moisés esteve com Deus ali no monte.
e as instruções que ele recebeu de Deus para que Moisés ensinasse ao povo, como Deus havia dito ali no capítulo 24, verso 16 e 18, né? Então vamos aqui. Após essas instruções, após esse tempo de 40 dias e 40 noites que Moisés esteve com Deus no monte, após essas instruções que Deus deu acerca do tabernáculo, o que aconteceu, irmãos? Né? Nós vemos, Deus fez a aliança com Israel, e agora Deus manda Moisés subir ao monte, Deus dá instruções durante 40 dias e 40 noites, e agora o que aconteceu após essas instruções? Capítulo 32, o versículo do 1 ao 4, vamos acompanhar na sua Bíblia. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós. Pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. E recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Então o que aconteceu, irmãos? Após as instruções que Deus estava dando a Moisés, o povo se corrompeu. O povo ele quebrou a aliança que havia feito com Deus, né? E que havia sido selado com sangue. Então aqui houve a quebra da aliança, foi justamente isso que aconteceu. Quer dizer, não demorou 2 meses. O povo quebrou a aliança que havia feito com Deus. Com que palavras Deus revelou a Moisés a quebra da aliança, a transgressão do povo? Com que palavras? Capítulo 32, o verso 7 e 8, diz assim: e disse Yahvé a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que havia eu lhe ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Olha aí, meus amados irmãos, a quebra da aliança, e agora Deus revela a Moisés a transgressão do povo, a quebra da aliança que eles haviam feito há poucos dias atrás. Então aqui, quais foram as palavras de Moisés a Deus? Aí Moisés vai interceder agora pelo povo a Deus. Continuando aqui, o versículo da outra pergunta, né, quando Deus revela a transgressão do povo, continua dizendo assim: e depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado, e fez para si um bezerro fundido, e o adorou e o sacrificou, lhe sacrificou, dizendo: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que eu acenda contra eles o meu furor, e os consuma, e de ti farei uma grande nação. Então agora Deus resolveu destruir com todo o povo, e através de Moisés formar a nação dele, né? Mas quais foram as palavras de Moisés a Deus? Êxodo 32, do 11 ao 14. Porém Moisés suplicou a Iá, seu Deus, e lhe disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e mão poderosa? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira, deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda essa terra que te tenho falado, dar-te-ei a vossa descendência.
para que possuam por herança eternamente. Então o Senhor voltou atrás do mal que dissera havia fazer ao povo. Então, irmãos, olha que Moisés ele intercede a Deus pelo povo e lhe lembra as promessas que o Eterno fez a Abraão, a Isaac e a Israel. E Deus resolve agora poupar o povo, mas essa transgressão, a quebra dessa aliança que Israel tinha feito com Deus, lhe trouxe muitas consequências, né? O que aconteceu agora em sua segunda intercessão? Moisés faz agora uma segunda intercessão a Deus pelo povo. Êxodo 32, o verso 32 e 33. Vamos ver aqui o que nos diz. Então, agora pois, disse Moisés, né? Versículo 32 e 33 do capítulo 32. Agora pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Então disse Yahweh a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Olha aí, irmãos. Então agora Deus, Moisés intercede pelo povo mais uma vez, dizendo: perdoe o pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Agora, pois, perdoe o pecado, ou se não, risca-me, peço, do teu livro que escreveste. Então Yahweh disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Amém, irmãos? Então o povo quebrou a aliança que Deus havia feito com ele, e só não foi destruído de todo ali porque Moisés intercedeu a Deus pelo povo por 2 vezes. Mas diz a palavra de Deus que aqueles que continuaram rebeldes foram mortos pelos seus próprios irmãos a fio da espada, porque não se arrependeram, não voltaram atrás. Porém a aliança está quebrada, e agora é necessário que Deus faça uma segunda aliança, ou seja, dá uma segunda chance ao seu povo. Nós vamos ver no próximo estudo a segunda aliança. Que Deus abençoe a todos. Quero dizer para vocês que esse assunto da segunda aliança tem tudo a ver com a minha e com a sua salvação. Que Deus abençoe a todos. Amém. Até o próximo estudo.